Olá, meninos e meninas, como a gente diz em inglês, hello boys and girls. Bom, amados, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula e com um tema também bastante interessante e super especial. Por quê? Porque a gente ainda está vivendo esse momento de comemoração da Batalha das Tabocas. E, claro, como foi na aula passada, a gente vai continuar colocando o quê? Alguns pontos dessas influências estrangeiras aqui dentro da nossa Vitória, dentro da nossa cultura, principalmente aqui de Vitória de Santo Antão. E claro, na nossa aula de língua inglesa não poderia de abordar esses pontos aí para vocês. Então fica bem atento, já pega teu caderno, teu lápis ou tua caneta para fazer aquelas anotações, ok? Bom, e o tema que nós vamos trabalhar hoje é exatamente esse. Influências estrangeiras aí, ó, na literatura. É isso mesmo, pessoal. Vamos saber que tipo de influência houve na literatura. Gente, quando a gente fala literatura, é bom a gente ficar ligado em um nome em especial. Principalmente por quê? Porque nós estamos falando da nossa cidade, Vitória de Santo Antão. Então, quem é esse vitoriense a quem a gente tem tanto apreço e que tem tanto valor literário para nós? Então vamos saber um pouco sobre isso. Agora, a gente precisa também saber os objetivos, e aí eu destaquei apenas um e é super importante. Por quê? Hoje nós vamos ter o compromisso de apresentar a importância dele, Osman Lins, suas obras publicadas e também o seu reconhecimento internacional através de seu grandioso trabalho literário. É isso, gente. Ele é o Osman Lins, é o nosso vitoriense, de quem, na verdade, nós vamos falar sobre ele. Então, ó, já dá para conferir que o tema aí, influência estrangeira na literatura, literatura de quem? Do Osman Lins. Mas vamos saber um pouquinho sobre Osman Lins, claro. Então observa aí a imagem, temos ele, esse grandiosíssimo escritor, tá? E cujo nome completo é Osman da Costa Lins. Então a gente conhece apenas como Osman Lins, porém este aí é o nome completo dele. Bom, essa data aí, gente, é exatamente referência ao nascimento, 1924, e ao falecimento do Osman Lins, que foi em 1978, certo? Então vamos saber mais um pouquinho sobre a vida desse grande homem. Então, quem foi Osman Lins? Preste bem atenção porque agora a gente tem aí tudo detalhado através de datas, é isso mesmo. Gente, ele foi um escritor brasileiro, como eu falei anteriormente, e nasceu onde? Aqui na nossa cidade, Vitória de Santo Antão. Orgulho imenso. E é pernambucano e nasceu no dia 5 de julho de 1924. Então, dia 5 de julho foi o nascimento aí de Osman Lins. Em 1941, a gente tem um fato aí super importante, que foi o quê? Ele, após terminar os estudos, mudou-se para Recife e aí começou a publicação dos seus primeiros trabalhos literários. Então, começou a partir daí, em 1941. Em 1944, ele ingressa na Faculdade de Ciências Econômicas do Recife. Olha a trajetória aí, tá, gente? E aí ele conclui em 1946. Então, durante esse período, ele deu uma paradinha aí, interrompeu os trabalhos que ele fazia, no caso, os trabalhos literários. Então, deu uma pequena pausa para se dedicar aí aos estudos, certo? Bom, outra data super importante é 1955. E aí o que aconteceu nessa data, gente? Foi a estreia do romance O Visitante. Então, quem não leu, eu convido para ler esse romance super confortável de ler, tá? E foi através também desse romance que ele ganhou 3 prêmios. E aí nós temos em destaque o Fábio Prado, também o Prêmio Especial da Academia Pernambucana de Letras e o Prêmio Coelho Neto. Então foram 3 premiações. Então a obra é maravilhosa. Bom, se a gente tem 1955 como uma data aí, com 3 premiações dele, nós temos também em 1957. E aí o que aconteceu? Gente, a gente tem mais uma publicação. E
A publicação dessa vez é do conto Os Gestos. Então, outra obra também que eu convido você, vitoriense, e todos que estão também assistindo em qualquer localidade, a também ler este conto, Os Gestos, tá? E também com esse conto ele ganhou outro prêmio, e aí nesse caso foi o prêmio Monteiro Lobato. Gente, olha quanta história! Temos outra data em especial? Sim, temos 1961. E aí foi o ano que teve a estreia do gênero textual, do gênero teatral, que é conhecido pelos brasileiros, que é Lisbela e o Prisioneiro. Quem nunca leu esse livro, tá? Quem nunca também assistiu ao filme Lisbela e o Prisioneiro? Então eu acredito que muitos já assistiram ou já leram a esta obra. Maravilhosa, então é uma das obras que mais teve, vamos dizer, repercussão dentro do meio literário e também na imprensa em geral. Por quê? Porque nessa peça aí teatral, tá? Desse gênero, na verdade, teatral, Lisbela e o Prisioneiro, ele recebeu o primeiro prêmio, tá? No segundo concurso nacional de peças brasileiras. Então, por ser considerado um gênero aí do teatro, ele já conseguiu aí esse prêmio. Honradíssimo, tá? Também em 61, tá? Essa peça é levada ao Rio de Janeiro, olha, e aí por essa companhia aí, Tônia Celi Altran. Então, em 1962, ela é apresentada no Teatro Municipal de São Paulo. Então, vê como aconteceram aí os fatos relativos a Lisbela e o Prisioneiro, a esta obra maravilhosa. E aí continua, tá? Em 64, a peça é publicada em livro. Então, vejam, foi toda uma trajetória e aí foi ganhando o gosto do público. E em 2003, bem recente, gente, essa obra ela foi adaptada para o cinema. E nada mais, nada menos que o Guel Arraes, ele aí conquistou o sucesso de bilheteria com esta obra publicada aí nos cinemas. Então, Lisbela e o Prisioneiro, gente, de livro ele é também considerado super importante e bem gostoso de se ler. E quando foi jogado para o cinema, aí é que ganhou o gosto popular. Então a gente tem aí um marco com relação a essa obra, certo? Bom, voltando aí um pouquinho para 1961, temos aí um romance publicado que foi O Fiel e a Pedra. Então nota que assim, ele estava sempre em constante trabalho e sempre publicando algo. Ele nunca ficou paradão, não. E aí a gente teve com essa obra, O Fiel e a Pedra, o prêmio aí Mário Sete, tá? Muito importante. E também ele foi, nesse mesmo ano, ele foi para a França e aí ele foi como bolsista, gente, da Alliance Française. Eu acredito que a pronúncia seja assim, tá? A famosa Aliança Francesa. Então a gente tem aí reconhecimento, tá? Tanto aqui no Brasil quanto também mundialmente. É aí que começa o trabalho dele a ser ainda mais, vamos dizer, se era ótimo, ficou melhor ainda. Temos aí em 62, ele se transfere aí para São Paulo e passando a colaborar o quê? Com a imprensa. Então, gente, já teve aí algo a mais na vida do Osman, com peças de ficção e também artigos de crítica literária. Também ele tinha esse foco nas obras em que publicava. Nessa mesma época, ou seja, em 62, foi nomeado professor titular, tá? De literatura brasileira na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da cidade de Marília. Então, a gente tem aí uma trajetória que ele sai do Recife e passa a morar em São Paulo. E aí também ele é nomeado professor titular da faculdade, certo? Bom, 63 foi um ano em que publica outra obra. E aí é Marinheiro de Pedra, Viagem. Nós temos também A Idade dos Homens, também, gente, nesse mesmo ano. E aí é uma peça também que é apresentada no Teatro Bela Vista. Bom, a gente tem aí várias coisas que esse homem construiu e deixou para nós, né?
Temos também o ano de 65. O que aconteceu nesse ano? Gente, é o conto chamado Nove Novena. E preste atenção nesse nome, tá? Esse conto aí, ele teve muita repercussão também. E aí nós temos, ele realizou novas experiências de técnicas e forma, tá? E nos anos seguintes ele escreveu as peças Capa Verde e o Natal, o ano aí de 1967, e Guerra do Cansa-Cavalo, também no ano de 67. E aí recebeu o prêmio José de Anchieta. Bom, a gente tem aí uma trajetória cheia de premiações. E não é à toa, né, gente? Também escreveu, gente, os 2 volumes aí de ensaios chamados de O Mundo Estagnado, Guerra Sem Testemunhas, o escritor, sua condição e a realidade social. E aí foi no ano de 69. Então, gente, Osman Lins, o que tem de obra, gente, convido vocês. Quem não leu nenhuma obra, garanto, viu? Vale a pena. Embora, gente, a presença de sua terra natal seja intensa em sua obra, como aí apresenta para vocês, gente, com a apresentação também de quê? De tipos e ambientes da região, sua linguagem e seus temas são universais. Gente, isso quer dizer o quê? Que apesar de Osman ter tantos locais, passado por São Paulo, ter tido também conhecimentos fora do Brasil, ele sempre teve aquela essência aqui do Nordeste. Então, ele não perdeu a sua essência, tá? Então, ele tem traços que abordam não só a região Nordeste, digamos assim, mas também que são temas considerados universais, ou seja, ele aborda no geral, colocando sempre uma essência aí nossa do Nordeste, que é a sua marca. Bom, um pouquinho da vida dele foi contada para vocês. Agora, com relação a essa influência, porque vem a pergunta, e a influência estrangeira? Onde e quando se iniciou? Boa pergunta. A gente vai saber agora onde é que entra esse campo aí da influência estrangeira. Mas antes, observa bem essa imagem. Quem é aqui de Vitória de Santo Antão, com certeza sabe onde é esse local, principalmente por conta do quê? Dessa construção ao fundo da imagem. Então, ponto principal aqui, gente, é abordar exatamente essa influência estrangeira, mas também levar um pouquinho do conhecimento sobre nossa cidade, com o nosso colégio aqui, 3 de agosto, nada mais, nada menos, que o nome do colégio é exatamente a nossa data maravilhosa da Batalha das Tabocas. Bom, agora a gente vai saber um pouquinho esse reconhecimento internacional. Como é que surgiu, quando surgiu? Vamos lá. 1970 foi o ano. E o que aconteceu nesse ano de 1970, gente? Inicia o processo de composição de sua obra mais radical. E aí a gente tem quem é essa obra? Avalovara. Gente, essa obra aí foi um marco exatamente para todas as outras publicações dele com relação a outros idiomas, tá? Então, se liga bem nessa obra. A gente tem aí, em 71, tá? Um ano após, sai a tradução francesa. Vocês lembram que eu falei de uma das publicações dele, que foi o Nove Novena? Exatamente, gente. Essa obra foi em 71 traduzida para a língua francesa. E aí, a gente tem até o título aí em francês, que eu não me arrisco aí a falar, porque eu não domino o idioma francês, mas cabe a você olhar aí na sua telinha e ver como é que ficou o título desse livro, Nove Novena, certo? Agora, 72, o que que acontece? Entre as atividades de professor da faculdade e a escrita de Avalovara, é publicado no ano seguinte, ano em que o escritor também faz o que, gente? Se gradua aí, tá? Em doutor. Gente, é doutor em letras. Tudo a ver, não é isso? Literatura, letras, tudo a ver com esse campo. E Avalovara é uma obra surpresa para crítica e público. Então, foi aquela obra que todos ficaram boquiabertos. Nossa, como é que uma obra dessa consegue ser escrita? Porque era diferente das outras. Aí vem, depois do ousado e marcante Nove Novena, o escritor vai ainda mais longe. E é exatamente aí para mostrar o valor que ele tinha, esse talento raro que o Osman tinha exatamente com a construção, com a elaboração
com a escrita e publicação, claro, desse livro chamado de Avalovara. Bom, a gente já tem aí uma influência que foi a tradução para a língua francesa do Nove Novenas. Agora, o que acontece no ano seguinte? Uma nova viagem aí que ele faz à Europa, dentre as que ele já fez, marca aí o contato e o contrato, ficar aí bem espertinho sobre isso, com editores interessados em publicar os seus livros. Então começou aí o interesse, tá? Lá na Europa, quando ele faz essas visitas, por colocar esses livros aí em diversas traduções. E aí em 75 foi a tradução inglesa do livro chamado de Avalovara. Então a gente tem aí, gente, o escritor, ele tem publicado aí também a sua tese de doutoramento, exatamente aí no ano de 75, e o tema aí, ó, Lima Barreto e o espaço romanesco. Então, quem já teve acesso também à biografia e aos livros de Lima Barreto também sabe que é importantíssimo também. E aí a gente tem 76, é marcado por quê? Porque nesse ano aconteceu traduções de suas obras, inclusive o recente que a gente está falando agora, que é o Avalovara, em italiano, alemão e também sueco. Então, vê, aí é que começaram as influências da vida exatamente do Osman, porque foi a partir daí, dessas traduções, em que o mundo inteiro conheceu essas obras. E, claro, se apaixonou, né, gente? E nesse mesmo ano, Osman Lins publica seu novo romance, então ele não parava, né, gente? Que se chamava A Rainha dos Cárceres da Grécia. Bom, história para contar a gente tem, tá? 77, o que é que acontece em 77? Começa um novo aí projeto de livro, e esse livro ele foi inacabado, gente. E o título dele é Uma Cabeça Levada em Triunfo. Então foi a última obra que o Osman começou e infelizmente ele não finalizou, tá? E aí, 78, inicia de maneira trágica. O que é que acontece em 78? Então, nos primeiros meses aí do ano, tá? Começa-se a aparecer os sintomas de doença no Osman e aí vem a calar. Ele começa a parar de escrever e infelizmente, gente, esse enfraquecimento dele foi gradativo e infelizmente falece no começo de julho. Então a gente tem aí um ano de 78 que não foi tão próspero quanto os anos anteriores, certo? Bom, falecimento dele aconteceu, infelizmente, mas aí fica o quê? O orgulho desse vitoriense. Por quê? Gente, suas obras elas continuam sendo um marco da moderna ficção brasileira, tá? E aí é transcendendo limites, gente, limites históricos, limites regionais. E aí em nome de uma literatura que procura o quê, gente? Procura as raízes da condição do homem atual, carente de um sentido que reafirme nossas potências de vida. E o que seriam essas potências? O amor, o desejo, a liberdade e a percepção do outro. Então é isso que Osman deixa pra gente nessas obras em que ele publica. Então é colocar tudo isso no papel e deixar aí para as várias gerações terem acesso, independente do local em que estão. E aí a gente tem também agora para vocês essas obras. Então, separei algumas, não são todas aqui, mas as principais. E observe que a gente tem aí tanto as obras que são em língua portuguesa, ou seja, que ele escreveu no nosso idioma, quanto também as que foram publicadas em outros idiomas. Então, a gente está vendo primeiro aqui essas, que é o Visitante, os Gestos, o Fiel e a Pedra, tá? O Marinheiro de Primeira Viagem. Também temos outras, Lisbela e o Prisioneiro, muitíssimo conhecida, Nove Novena, tá? Temos a tal e tão honrosa Avalovara, temos também O Mundo Estagnado, enfim, obras aqui é o que a gente mais tem para ter em casa, para fazer uma leitura gostosa e para se debruçar realmente e ter orgulho desse vitoriense. E aí a gente tem algumas aqui que foram as que são traduzidas. Gente, eu coloquei aí, ó, algumas podem ser traduzidas, estão traduzidas, podem não, estão traduzidas em língua inglesa, outras
estão aí em língua espanhola, outras em francês. Então a gente tem um conjunto aí e obras maravilhosas que, gente, é uma honra para nós vitorienses termos esse escritor, termos como marco aí, ter como, vamos dizer, a influência da nossa literatura principal, esse vitoriense. Chamar de vitoriense é o melhor, gente. Bom, já perceberam que o homem tem muita história e histórias que ele conta em vários tipos de gêneros textuais. Então você aí também de língua portuguesa, com certeza vai se debruçar e ter essa percepção maravilhosa. Bom, agora, gente, chegando ao final, eu tenho aí a nossa reflexão, porque orgulhosamente eu trouxe para você essa que diz o seguinte: e se a tempestade não passar, dance na chuva. Gente, Osman Lins, ele deixa também isso para você. Independente do que estiver acontecendo, supere, porque o importante é viver e aproveitar a vida como ela é. Então, um grande beijo no coração, fica com Deus, bye bye!